Meus queridos, para fechar tudo que nós vimos de estaca, ficamos durante um bom tempo falando dos diversos tipos de estaca, né? Acho que agora é a hora de selar, assim, fechar esse conteúdo com questões onde você, a priori, não sabe de que estaca nós estamos falando, né? Dentro das aulas específicas, você já sabia que muito possivelmente o gabarito das questões estaria envolvendo as estacas já vistas no tema da aula. Agora aqui, nessa aula, a gente vai resolver poucas questões, mas com questões muito completas. Eu nem diria complexas, mas sim completas, quando o assunto é a enorme gama de tipos de estaca que nós temos na engenharia civil. Vamos começar então com uma questão da Fundatec. As questões elas são um pouco mais extensas, mas eu convido você a prestar atenção, porque é um grande resumo de tudo que foi visto em aulas sobre tipos de estaca. A questão diz o seguinte: em relação às definições dos diversos tipos de estaca listadas na NBR 6122, relacione as colunas. Aqui no caso a gente tem as linhas ali, né? Estaca Frank, estaca raiz, estaca Strauss e a Hollow Alder. Primeira delas, vamos lá. Estaca executada por perfuração do solo com sonda ou piteira e revestimento total com camisa metálica, realizando-se gradativamente o lançamento e apiloamento do concreto com retirada simultânea do revestimento. Falou? Sempre que você ouvir falar em lançamento e apiloamento do concreto, aliás, desculpa, com sonda ou piteira, né? Aqui no caso, lançamento e apiloamento do concreto é a técnica que nós vamos fazer de concretagem, mas na perfuração com piteira, lembre-se de estaca Strauss, que é um nome particular desse tipo de estaca. Estaca Strauss aqui, número 3. Estaca moldada em loco, executada mediante introdução no terreno por rotação de trado helicoidal segmentado. Opa, trado helicoidal segmentado. Então, vamos terminar de ler. De pequeno comprimento. Opa, pequeno comprimento. Então não é a estaca hélice contínua, aliás, desculpa, estaca hélice com trado segmentado, porque ela tem os trados segmentados maiores. Os segmentos são maiores. Neste caso aqui, tem que ser estaca com trado vazado segmentado do tipo Hollow Alder. Cuidado para não, já falei para vocês na aula teórica, para diferenciar trado vazado segmentado com estaca hélice com trado segmentado. Que a estaca hélice, os segmentos são maiores, o preenchimento é com concreto e a armadura é colocada após o lançamento do concreto. Na Hollow Alder, os segmentos são menores, a injeção não é de concreto, é de argamassa e a armadura é colocada antes do lançamento. Aqui não chegou nesse ponto, mas nós temos aí característica da estaca Hollow Alder, segmentos de 1 metro, injeção de argamassa. Próxima, estaca moldada em loco, executada pela cravação, sucessivos golpes de um pilão, tubo com ponta fechada, bucha seca. Falou pilão, bucha seca, pedra e areia, previamente firmada na extremidade inferior do tubo por atrito. Essa estaca possui base alargada e é integralmente armada. Tem que ser a nossa estaca Frank, bucha seca. Falou em bucha seca, está atrelado à estaca Frank. Também os golpes de pilão. Lembrando que a concretagem da estaca Frank é muito semelhante à concretagem da estaca Strauss no que tange ao lançamento e apiloamento, né, do concreto. Tem golpes ali com o soquete que vão apiloando esse concreto. Mas o processo de escavação é completamente diferente. Na Strauss ela é uma estaca escavada, enquanto na Frank é uma estaca cravada. E eu nunca quero que vocês confundam isso. Frank é cravada, Strauss é escavada. Próxima questão. Estaca armada e preenchida com argamassa de cimento e areia, moldada em loco, executada por perfuração rotativa ou rotopercussiva. Opa! Rotativa ou rotopercussiva, revestida integralmente no trecho em solo por um conjunto de tubos metálicos recuperáveis. Poderia gerar dúvidas entre dois tipos de estaca,
estaca raiz e microestaca. A microestaca fala sempre do tubo manchete, não falou do tubo manchete, e na microestaca também, geralmente utiliza-se cauda de cimento. A argamassa é característica da estaca raiz, escavada com perfuração rotativa ou rotopercussiva, revestida integralmente com tubos metálicos recuperáveis. Perfeito, questão que traz muitos conceitos de aulas distintas quando o assunto é tipos de fundação. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, gabarito letra D. Mais uma questão com diversos tipos de fundação. Na verdade aqui, duas, né, principalmente. Considerando as fundações profundas, relacione adequadamente as colunas a seguir. Fuste, cunha de ruptura, ponta, raiz e mega. Primeira delas, estaca armada e preenchida com argamassa, moldada em loco através de perfuração rotativa e revestida com perfis metálicos recuperáveis. Perfeito, rotativa ou rotopercussiva. Estamos falando da estaca raiz. Geometria proposta que visa simular a forma de ruptura do solo em função das suas resistências geradas pelo atrito e coesão. Nós vamos ver a cunha de ruptura dos solos, né? Quando nós temos ruptura do solo, a gente tem uma geometria ali aproximadamente na forma de cunha. Portanto, embora não seja assunto muito típico aqui de fundações, mas é a nossa cunha de ruptura. Elemento com maior comprimento linear e vertical de uma fundação, responsável pela resistência gerada pelo atrito lateral em estacas. Claro que é o nosso fuste, né? O corpo, digamos assim, da nossa estaca. Estacas introduzidas através de macacos hidráulicos para reagir sobre uma estrutura já existente. Estaca mega, também chamada de prensada. Estaca mega. Número 5. Elemento de menor dimensão horizontal de estaca, localizado na maior profundidade de assentamento, responsável pela transferência de carga pela base. É a nossa ponta. Por isso, 4, 2, 1, 5, 3. Gabarito letra A. Mais uma questão agora do Instituto Consuplan. Em relação às fundações profundas do tipo estaca, analise as afirmações a seguir. As estacas prensadas, mega ou de reação, todos os mesmos nomes para a mesma estaca, nomes diferentes, desculpa, para a mesma estaca, são moldadas em loco. Moldadas em loco por meio de injeção de concreto num molde metálico que é cravado no solo. Primeiro que não são moldadas em loco, são de trechos, né, de segmentos pré-fabricados ou em concreto ou em aço, e elas são prensadas, ingestadas no solo, na verdade não é ingessadas, né, cravadas no solo com auxílio de macaco hidráulico, naqueles pequenos segmentos. Então aqui, falso. Estacas do tipo hélice contínua são moldadas em loco por meio de um trado helicoidal contínuo e injeção de concreto pela haste, de forma simultânea à sua remoção. Aí sim, correto. 3. Estacas do tipo Strauss e Frank se realizam por processo. As estacas tipo Strauss e Frank se realizam pelo processo de apiloamento. A concretagem dessas estacas, né? Eu até havia mencionado que, embora uma seja escavada e outra cravada, no processo de concretagem é o concreto que sofre golpes de um martelo ali, sofrendo o que a gente chama de apiloamento. Portanto, o processo de concretagem é semelhante, embora a escavação seja completamente diferente. As estacas metálicas são pré-moldadas, portanto, não são confeccionadas em loco. Perfeito. A gente não tem estaca pré-moldada só de concreto. As de aço já vêm prontas, então são chamadas, em termos de fundação, estacas que são pré-moldadas. Estacas de aço, moldadas fora do local de efetiva
utilização. Por último, estacas escavadas são confeccionadas em loco, através de trado helicoidal contínuo e injeção de concreto pela haste. Olha, estacas escavadas podem ser escavadas de diversas formas, inclusive a Strauss é escavada mediante sonda ou piteira. Nós temos a estaca raiz também escavada, com rotativa ou rotopercussiva. Nós temos as estacas hélice, que são, aí sim, com trado helicoidal, mas a única que tem trado helicoidal contínuo é a estaca hélice contínua, monitorada. Portanto, está generalizando as estacas escavadas, como na verdade eu não poderia fazer isso. E nem sempre a injeção de concreto é feita pela haste. Tem outras técnicas de concretagem fora das estacas do tipo hélice, que também são estacas escavadas, mas não há injeção de concreto pela haste. Portanto, 2, 3 e 4, gabarito letra C. Questão da FEMPERJ. A escolha do tipo de estaca para a fundação de uma estrutura depende de diversos aspectos geotécnicos e executivos. Considere as situações X e Y abaixo. X. Subsolo constituído de espessa camada de argila muito mole, com nível d'água próximo à superfície, sobre solo residual. Y. Subsolo constituído de solo resistente e local onde o procedimento executivo não pode provocar vibrações excessivas. Os tipos de estacas mais indicados para as situações X e Y são, respectivamente, essa questão envolve um pouco mais de análise. Ora, subsolo com uma camada espessa de argila mole, muito mole, com água, próximo à superfície do terreno, sobre solo residual. Ora, eu posso utilizar a estaca mega? Bom, a princípio, mega prensada aqui, não veria nenhum problema. O problema é que eu precisaria ter reação para executá-la, né? Fica aqui. Estaca de concreto moldada em loco. Moldada em loco não dá, né? Camada de argila muito mole. Se eu fizer o furo ali, ele vai colapsar. A não ser que falasse que tivesse ali fluido estabilizante. Letra C, estaca pré-moldada. Estaca pré-moldada é excelente para utilizar, né? Já que a mega também é pré-moldada, mas ela é mais utilizada em reforço, vou deixar essa alternativa. Estaca metálica. Poderia usar a estaca metálica também, já é pré-moldada, vem pronta, então eu não dependo de moldagem em loco. Porque aqui esse subsolo com essa camada muito mole de argila com nível d'água, limita aí as questões com estaca escavada. A estaca escavada sai fora e a estaca Frank é uma estaca cravada, né? Então eu também, a princípio, digamos que poderia utilizar, né? Embora eu acho que aqui, neste caso, não utilizaria. Vamos ver para Y se vai matar a nossa dúvida. Subsolo constituído de solo resistente, local onde não se pode vibração. Pré-moldada de concreto é cravada mediante golpes. Pilão, não posso utilizar de jeito nenhum. Tem vibração. Estaca de madeira vai ser também cravada. Se eu não posso vibração, embora a vibração seja menor do que a de concreto, eu não posso. Estaca raiz é uma estaca que tem perfuração. Posso utilizar. Estaca Frank, de jeito nenhum, é a que mais causa vibração. Estaca pré-moldada de concreto? Também não, a gente já viu. Não pode. Então, sobrou para a gente a alternativa C. Está coerente? Solo de baixa resistência com nível d'água muito próximo da superfície. Excelente utilizar uma estaca pré-moldada. E onde eu não posso vibração, estaca raiz é uma ótima opção. Então a gente fica com o gabarito letra C para essa questão. Questão zona muito grande aqui agora, né? São 10 tipos de estaca e provavelmente serão 10 conceitos. E agora você não vai mais ter dúvida em relação a esse. Vou tomar uma aguinha aqui agora, respirar, porque a gente vai ler a alternativa e ver qual tipo de estaca se adequa. Questão da IDECAM, muito inteligente, por sinal.
embora essas questões muito grandes assim, a gente consegue, sabendo somente algumas alternativas, a gente consegue responder. Mas vamos lá, uma por uma. A questão diz o seguinte: estacas são elementos de fundação profunda executados inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que qualquer fase de sua execução haja descida de pessoas ao interior do solo. Correlacione adequadamente os termos às respectivas definições dos diversos tipos de estaca. Estaca de reação, raiz, microestaca, escavada mecanicamente, Strauss, escavada com fluido estabilizante, Frank, hélice monitorada, hélice contínua monitorada, hélice de deslocamento monitorada e estaca trado vazado segmentado. Nossa estaca Hollow Auger. Perdão pelo resfriado aqui. Vamos começar então com a primeira afirmação. Estaca executada por perfuração do solo através de trado mecânico, sem emprego de um revestimento ou de um fluido estabilizante. Estaca por perfuração do solo com trado mecânico. Estaca escavada mecanicamente. É o número 4. Estaca moldada in loco, executada mediante introdução no terreno por rotação de um trado helicoidal constituído por segmentos de pequeno comprimento, aproximadamente uns 10 metros, rosqueados com injeção de concreto pela haste central do trado, simultaneamente à sua retirada. Estaca, neste caso aqui, deixa eu ver qual seria a melhor opção. Estaca trado vazado segmentado, né? Estaca hélice. Bom, aqui essa estaca trado vazado segmentado, não sei se ele quis mencionar a estaca hélice com trado vazado segmentado ou só essa estaca Hollow Auger. Mas como não tem essas duas opções, não dá nem para ficar na dúvida. Tem que ser a 10, né? Já que falou de estacas com segmentos. Embora esse pequeno comprimento aqui, aproximadamente 10 metros, na verdade pode ser que seja errado, seja 1 metro em vez de 10 metros. Mas, enfim, fora isso, está coerente. Estaca executada por perfuração do solo com sonda ou piteira. Falou disso, falou de estaca Strauss. Com revestimento total, com camisa metálica, realizando-se o lançamento de concreto e retirada gradativa do revestimento com simultâneo apiloamento do concreto. Sim, aqui estamos diante de estaca Strauss número 5. Estaca moldada em loco, executada pela cravação por meio de sucessivos, golpes de um pilão, de um tubo de ponta fechada por uma bucha seca. É o nome que já me remete à estaca do tipo Frank, constituída de pedra e areia, previamente firmada na extremidade inferior do tubo de atrito. Essa estaca possui base alargada e é integralmente armada. Nossa estaca número 7, estaca Frank. Embora tenha a variação da estaca Frank, onde eu não expulso a bucha, né? E aí ela não teria essa base aqui alargada, mas não está errado. Estaca moldada em loco, sendo a estabilidade da parede da perfuração assegurada pelo uso de fluido estabilizante ou água, quando estiver revestimento metálico. Recebe a denominação de estaca escavada quando a perfuração é feita por uma caçamba acoplada a uma perfuratriz, e estaca barrete quando a seção for retangular e escavada com a utilização de clenchill. Essa é a nossa estaca escavada com fluido estabilizante, como a própria questão já diz. Estaca de concreto moldada em loco, que consiste na introdução de um trado apropriado no terreno, por rotação, sem que haja retirada de material, o que ocasiona um deslocamento do solo junto ao fuste e à ponta. A injeção do concreto é feita pelo interior do tubo central, em torno do qual estão colocadas as aletas do trado simultaneamente à sua retirada por rotação. Aqui é um estaca hélice, mas não há remoção de solo, é uma estaca hélice de deslocamento monitorada.
Só voltando aqui nessa questão 10, ver se fala de rotação, constituído pequeno comprimento com injeção de concreto. Se fosse a hollow alge, seria injeção de argamassa. Então aqui a estaca que ele está falando aqui, a estaca não é a hollow alge. É a estaca hélice, contrado vazado segmentado. Só uma observação, quem está ligado nas últimas aulas sabe do que eu estou falando, é só rever a aula que eu falo de estacas do tipo hélice e a gente menciona essas diferenças. Mais uma alternativa aqui agora. Estaca armada e preenchida com argamassa de cimento e areia, moldada em loco, executada através de perfuração rotativa ou rotopercussiva revestida integralmente no trecho em solo por um conjunto de tubos metálicos recuperáveis. Opa! Pode ser aqui no caso a estaca raiz ou a microestaca, né? Mas a estaca raiz é a que tem argamassa, injeção de argamassa. Portanto, eu ficaria com a estaca raiz. Número 2, ainda teria uma outra alternativa. Porque não falou do tubo manchete aqui também, então acho que é isso. Vamos para a próxima. Estaca moldada em loco, armada, executada através de perfuração rotativa ou rotopercussiva. Mesmo processo. Injetada, agora sim, injetada com cauda de cimento por meio do tubo manchete. É a nossa microestaca. Aí sim ela se parece na perfuração com a estaca raiz, mas na hora do lançamento a gente lança cauda de cimento com tubo manchete e não argamassa, como na estaca raiz. Mais uma, estaca de concreto moldada em loco, executada mediante a introdução por rotação de um trado helicoidal contínuo. Falou trado helicoidal contínuo, falou de estaca hélice contínua monitorada. Então, número aqui, 8. Terminando a leitura, introdução de trado helicoidal contínuo no terreno, com injeção de concreto pela própria haste central do trado, simultaneamente com sua retirada, sendo que a armadura é introduzida após a concretagem da estaca. Perfeito. Número 8, estaca hélice contínua monitorada. Por último, estaca introduzida no terreno por meio de macaco hidráulico, reagindo contra uma estrutura. Perfeita definição de estaca mega, estaca prensada ou estaca de reação. Número 1, estaca de reação. Estrutura já existente ou criada especificamente para essa finalidade. Nessa estaca mega a gente pode utilizar a estrutura pré-existente ou eu posso criar através de tirantes ou através de vigas com carga uma estrutura de reação para que possa promover ali a cravação com o macaco hidráulico. Ficou então 4, 10, 5, 7, 6, 9, 2, 3, 8, 1. Gigantesca essa questão, mas o gabarito é a letra B. Tenho certeza que se você assistiu às nossas aulas, você certamente resolveria essa questão com facilidade, embora uma ou outra alternativa possa ter alguma dúvida. Gabarito letra B. Finalizando aqui as nossas questões. CESP-SEBRASP diz o seguinte: as estacas do tipo Frank e Simplex são exemplos de estruturas de fundações moldadas em loco. E aí eu já terminei a aula, todas as aulas sobre fundações, e não falei da estaca Simplex. Primeiro que ela é uma estaca que não está na norma, não é amplamente difundida na literatura, mas porque a CESP cobrou, e eu até esqueci de anotar qual órgão foi, a gente traz aqui uma passagem, uma pincelada rápida. Com 2 minutos a gente fala sobre essa estaca de concreto do tipo Simplex. Perceba as características principais. É uma estaca de concreto, óbvio, moldada em loco, não é armada, então é uma estaca não armada, cravada no terreno mediante utilização de bate-estaca com golpes sobre um tubo de aço, o qual possui sua extremidade inferior uma ponteira em concreto pré-moldado. Então é uma ponteira do tipo aqui de lança, né, em concreto pré-moldado, aderida aqui por atrito a um tubo. Isso parece, nesse processo de cravação, se parece muito com o quê? Com a estaca do tipo Frank, né? Só que Frank tem aquela bucha, aquele bulbo, né? Aquele cebolão ou bucha seca na ponta, ao invés de uma ponta
pré-moldada. Os golpes são aplicados sobre um capacete de proteção, lembrando que essa estaca ela é não armada, e após a cravação, então, eu vou realizar a concretagem, com retirada simultânea do revestimento e apiloamento do concreto. Eu não quero falar que parece uma estaca Frank, não, mas o processo é bem semelhante, né? É que a ponta, ao invés de ser uma bucha seca, é uma ponta pré-moldada. E é também que ela não é armada, enquanto a estaca Frank, ela é armada. Vantagem, não há perda de material, fácil execução acima do nível d'água, custo relativamente baixo. Desvantagem, eu preciso do bate-estaca, abaixo do nível d'água é difícil de ser executada, baixa capacidade de carga, lógico, ela nem armada é, e difícil cravação em solo resistente, óbvio, porque a gente tem aqui, não tem uma perfuração, né? A gente está cravando simplesmente uma ponta pré-moldada de concreto. Trouxe essa pincelada porque eu nem quero que você aprenda sobre essa estaca. Se vier, porventura, na sua prova, você já ouviu falar sobre isso. Inclusive, tem alguns autores que falam que ela é armada e outros não armada. Eu coloquei a definição como não armada aqui, mas pode haver a armadura. Algumas vezes eles falam que que a retirada do tubo de aço é feita após a concretagem somente, e aqui eu estou falando que é simultaneamente. É um dos casos, ela não tem uma execução bem definida. Mas fato é que é moldada em loco, é de concreto, e a questão ela pergunta que estaca Frank e a Simplex são exemplos de estrutura de fundação moldada em loco. E está correto, a Simplex também é moldada em loco. A Frank, na ponta, tem o cebolão, né? E a Simplex tem uma ponteira em concreto armado ali, todas elas cravadas junto a um tubo metálico. Vamos ver mais essa questão, salvo engano, é a nossa última. Estacas são elementos de fundação cuja principal finalidade é transmitir as cargas atuantes na superfície para uma determinada profundidade no solo. Com relação aos tipos de estacas utilizadas em fundações, assinale a opção incorreta. Tipo de estaca em que o tubo penetra no terreno por meio da cravação e não por perfuração, como se faz na estaca Strauss, é conhecida como a estaca Simplex, ou seja, ela é cravada no terreno e não perfurada como é a estaca Strauss. Exatamente, a estaca Strauss é uma estaca escavada, né, perfurada, e a estaca Simplex, assim como a estaca Frank, é uma estaca cravada. Então, ok. Estaca tubada com base alargada é uma estaca Frank. Estaca tubada com base alargada é um tipo de estaca Frank. A gente tem o tubo metálico e a base alargada por expulsão da bucha seca. A redação ficou um pouco estranha, mas vamos ver a próxima alternativa. A utilização de sapatas ou estacas de ponta são indicadas para solos com camadas iniciais fracas e de resistências alternadas com a profundidade. Sapata para solos com camadas iniciais fracas, uma fundação superficial, não é indicado. Vamos ver se tem algo pior aí, né? Alguma alternativa pior. As estacas mega são exemplo de fundações geralmente de concreto pré-moldado. Sim, pode ser em aço também. Indicadas principalmente para reforço de fundações e quando há necessidade de se reduzir vibrações, sendo cravados com auxílio de macaco hidráulico. Perfeito. Estaca raiz é um tipo de estaca moldado em loco, executada por meio de perfuração rotativa, associada ao tubo de revestimento metálico, que confere estabilidade ao solo na perfuração. Correto. A gente ficou aqui, então, com a alternativa incorreta, a letra C, falando aqui da utilização de sapatas para as camadas iniciais de solo. Não é indicado, né, quando as camadas iniciais são fracas. Eu tenho que partir para fundações profundas.
Acho que é isso. Tentei trazer aqui alguns tipos de estaca, tudo que a gente viu ao longo do curso, para fixar o conteúdo, principalmente essa última aula. Tente revisar, resolver as questões, dando, não só respondendo o gabarito, mas dando nome para cada um dos tipos de estaca. Isso força a sua mente a lembrar, né, a diferenciar também os tipos existentes de estaca. Um grande abraço, sem vacilar, bora estudar!